uma carta que o Rebbe escreve, um bilhete que o Rebbe responde para uma jovem moça que também estava um pouco perturbada, confusa, com muitos questionamentos, muitas dúvidas. O Rebbe escreve a ela o seguinte: Bitkufat ma'avar bechaye adam, saiba que em momentos de transição na vida de uma pessoa, mikatnut lebagrut, por exemplo, quando o jovem passa da infância para a adolescência, mibagrut lamidá, quando passa da adolescência para a vida adulta. Nessas fases de transição, hareura gish yoter, a pessoa está muito mais sensível, ultrassensível, veiatzif pachot, menos equilibrada, porque a pessoa está saindo de uma situação onde estava habituada nos últimos anos, indo enfrentar ou encarar situações novas e novos desafios, etc. Por isso, nesse instante, a pessoa se sente pressionada, e por isso também, nesses momentos, a pessoa está muito sensível e com pouco equilíbrio. Não se sente ainda com terra firme debaixo de si. Por isso é comum, diz o Rebbe, que surgem para a pessoa, nesses momentos, nessas fases de transição, novas perguntas e novas dúvidas, etc. Mas o Rebbe diz e assegura a ela que no momento que você atravessar essa fase, passar por essa fase de transição, então você irá encontrar as respostas e soluções para esses dilemas até com facilidade. Porém, aval be'eta ma'avar, mas na hora da transição, enquanto dura essa fase de transição, nirelo shezeu safegadol, você às vezes fica perturbada com essas questões, imagina que isso são grandes dúvidas, etc., quando naturalmente você vai evoluir e vai encontrar sozinha as respostas e de forma fácil para elas, mas nesse momento parecem dúvidas grandiosas. Às vezes a gente tem que conversar e se aconselhar com outras pessoas ou pessoas mais velhas e mais experientes, e elas vão nos explicar que aqui também a solução para essas questões é simples e não precisa se preocupar e se abalar tanto com elas. Por isso, o fato de que com você, a matzav, o canal, a situação é assim, ou seja, que isso lhe perturba, lhe incomoda, lhe deixa confusa. Rebbe diz, isso é uma fase, um momento da vida, a idade que você está passando, a fase que você está passando, isso acontece com muitas e várias pessoas. Mas você não precisa ficar preocupada e perturbada, porque isso, com o passar do tempo, também desaparece. Rebbe acrescenta algo mais e diz a ela, escreve a ela, Siba nosefet etzla, uma razão adicional no seu caso, aqui que a gente pode atribuir toda essa preocupação, toda essa instabilidade, toda essa situação de desequilíbrio, etc. Bezu Siba Gdolai, o Rebbe fala que essa não é só mais uma razão, mas uma grande razão. E sheitchila leargish lo noach beofen kal. O problema é que às vezes quando você começou a se sentir desconfortável com alguma situação, talvez era alguma coisa ainda leve, não é? Mas isso lhe deixou um pouco incomodada, você começou a se sentir incomodada. Sabe qual foi o problema? A tua reação nesse momento. Que nessa hora que você começou a se sentir perturbada, incomodada, confusa, ao invés de acrescentar naqueles assuntos que fortalecem os filhos de Israel, ou seja, a Torá e Mitzvot, que isso iria neutralizar e apagar, eliminar essas preocupações, mas pelo contrário, conforme você escreve, tua reação foi diminuir Torá e Mitzvot, por causa, você achava dessas questões, desses problemas, o Muvanot HaTotzah. Então, quando você diminui aquilo que é a fonte da nossa luz, da nossa proteção,
do nosso vigor, então o Rebbe fala, dá para entender quais são as consequências. Por isso o Rebbe está dizendo, você tem que se fortalecer mais, principalmente nessas fases, em Torá e Mitzvot, e com isso também vai se facilitar essa transição, e você vai chegar às respostas, à tranquilidade e paz de espírito.